o plano original. Fala comigo, plano original. Você já entendeu que o plano original é a graça de Deus? Sim ou sim? Fala assim, sempre foi a graça. Fala, o plano original sempre foi, sempre será a graça de Deus. Nós estamos hoje entrando na 5ª mensagem, se eu não me engano, e hoje o subtema, o que nós vamos estudar hoje? A lei já profetizava sobre a graça. Alguém vai dizer, como assim, bispo Fê? Eu sempre falo, fica até o final do culto, não sai correndo, não levanta, que você vai compreender. Essa é uma mensagem que liberta, essa é uma mensagem que edifica, que gera herança, que tira escamas dos olhos. Você viu agora o Mateus e a Jéssica falando, né? Você tem entendimento do que Jesus fez por você na cruz, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, o que era para os judeus, o que era para nós gentios. Então, que você possa ouvir todas as mensagens. Nós estamos na 5ª, portanto, se você está aqui hoje e não ouviu alguma delas, eu recomendo que você faça isso no nosso canal no YouTube. Todas estão ali armazenadas em forma cronológica. Nós estamos tanto domingo quanto quinta-feira adentrando por esse caminho. Então é importante que você ouça todas. Quinta-feira passada foi extraordinário. Então se você domingo também, assim tem sido, e hoje não será diferente. Dito isto, a lei profetizava sobre a graça. Nós vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento através das Sagradas Escrituras. Olha, você vai conseguir acompanhar pela tela, porque tem muito versículo hoje, então Deus foi bom, a tela voltou. Vamos começar lendo Romanos. Você sabe que é o apóstolo Paulo escrevendo no capítulo 16, no verso 25 e 26, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo, olha que afirmação forte do apóstolo Paulo, segundo o meu evangelho. Ele tinha noção do que ele estava pregando, ele tinha noção daquilo que havia sido revelado. Logicamente que o evangelho é de Cristo, mas ele estava falando aquilo que eu anuncio, esse evangelho que eu tenho pregado. E a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, olha só, agora você vai começar a compreender, logo no primeiro versículo de hoje, do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Então Paulo está falando, eu estou pregando um evangelho que estava guardado em silêncio nos tempos eternos, ou seja, antes da fundação do mundo. Existia algo no coração de Deus que estava em silêncio, como um segredo. E ele vai dizendo no 26, e agora que se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Então nós não estamos aqui pregando nada de uma revelação de alguém que entrou numa sala e recebeu. Não. Revelado pelas escrituras. Fala comigo, a palavra de Deus revela a sã doutrina. Então, o evangelho revelado pelas escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência, veja como ele deixa claro, não por obras da lei. Ele vai dizer agora, por fé, porque ele está pregando para os gentios, na nova aliança, por fé entre todas as nações. É sobre isso que o Espírito quer trabalhar hoje no teu coração. Curve sua cabeça, não durma, mas curva sua cabeça, que nós vamos falar com Jesus. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por essa hora, obrigado, Jesus, pela oportunidade de ouvirmos a Tua voz, ouvirmos a sã doutrina. Eu peço, Deus, para que o Senhor use a minha vida nessa hora e que tudo que o Senhor quer transmitir a esses corações seja agora depositado. Que não seja eu, mas o Senhor em mim, Jesus, a falar, a consolar, a exortar, a dar direção. Nós oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus, e aqueles que são eleitos, escolhidos de Deus, digam amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos amados, povo de propriedade exclusiva de Deus, família bendita, é impossível nós lermos a Bíblia Sagrada e não encontrarmos, deixarmos de ver a centralidade das Escrituras quando Deus fala de um povo. Quando Deus fala de um povo, lá no passado, o povo de Israel. E nós vamos compreender que no plano de redenção que Deus desenvolveu desde o início da história do homem na terra, ele tinha um povo como centralidade, que era o povo judeu. No Velho Testamento não havia confusão. Por quê? Porque Deus só tinha um povo. Deus só tinha uma mensagem para entregar para aquele povo. Deus tinha um instrumento para chegar os seus objetivos naquele povo, e ele levanta, então, você sabe, Moisés produz ali um livro sagrado, dá 613 mandamentos de ordens claras para aquele povo, algo que foi estabelecido, enfim, um modelo visível de uma formação ali, de um reino, de uma nação, que aquilo pudesse ser trazido ao mundo, e que lá na frente aquilo estava já apontando para um Salvador, de todos então os eleitos e predestinados das nações. Nós vamos ver isso muito claro daqui a pouquinho em Gênesis. Mas antes disso, eu quero dizer que qualquer pessoa de outra raça ou outra origem, no tempo passado, no tempo dos judeus, no tempo da dispensação da lei, que quisesse servir ao único e verdadeiro Deus, tinha que fazer através do povo escolhido. Então, tinha que se
passar por todos os mandamentos da lei, tinha que viver como um judeu na carne. Você sabe que a Bíblia vai trazer alguns casos, se eu não me engano, Ruth, Raabe, que nós estudamos recentemente. Raabe não era uma hebreia. Raabe ali, quando está em Jericó, ela conhece, ela ouve falar do povo de Deus, estava correndo a notícia daquele povo chegando perto, avançando nas suas conquistas, e você sabe, Raabe, ela tem um encontro com Deus, e aí ela se torna então depois também uma mulher de Deus que é introduzida ali na cultura judaica e passa a viver de acordo com os mandamentos. Então eu quero mostrar, como eu disse em Gênesis, começar lendo Gênesis 13, verso 1 em diante, que diz assim, saiu pois Abraão. Então aqui não tem lei, aqui não tem Moisés, aqui não tem nada, está antes de tudo isso, 430 anos antes. Saiu pois Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que ele tinha, e Ló com ele, seu sobrinho. Verso 2, era Abrão, não tinha sido o nome trocado ainda, muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e entre Ai. Então, por que eu li essa passagem? Porque você sabe que tinha uma promessa para Abraão. Deus aparece para Abraão e fala, Abraão, você vai ser pai de uma multidão. Em outro momento, Deus aparece e ratifica Abraão e ele fala algo mais. Ele fala, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como é que todas as famílias da terra seriam benditas a partir de Abraão, se Abraão daria origem ali para o povo judeu? Então Deus já estava pré-anunciando a Abraão que não somente judeus, mas também gentios, todas as famílias estariam debaixo da bênção dele. E esse era o plano que viria a ser concretizado na cruz, lá na frente, com nosso Salvador, com Jesus, o Messias prometido. Então, por meio da nação de Israel, igreja, Deus envia, logicamente, Jesus, o Messias prometido, para que por meio da fé nele, e é o que nós podemos dizer hoje, que foi o evangelho que alcançou as nossas vidas, nós, ou todos os predestinados para a salvação, fossem feitos benditos. Levante uma das suas mãos e comece a declarar aquilo que é a tua identidade. Diga, eu sou um bendito em Jesus Cristo. Essa faz parte do teu DNA, porque você é aquele que crê em Jesus Cristo. Olha o que diz agora a palavra de João 1, verso 11. Veio para o que era seu. Quem é esse? Jesus. Jesus veio para o que era seu. Quem era o povo? Os judeus, como eu acabei de falar, a centralidade de um povo lá na antiga dispensação, na lei. Jesus veio para eles. E diz assim, e os seus não o receberam. Alguém vai dizer, por que eles não o receberam? Porque existia um plano original, um plano perfeito de Deus. Nós seríamos adotados, comprados. É sobre isso que nós estamos estudando hoje. Então, o coração dos judeus foi endurecido para que os gentios, o povo que não era judeu, não tinha sangue israelita em suas veias, fosse comprado e também fossem benditos no Senhor. Atos 4, verso 11. Eu falei que a gente vai ler muito versículo hoje, hein? Fica acordado aí, atento. E se você puder ficar com a sua Bíblia também, eu recomendo que você grife, que você anote para você conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Lembrando que esses versículos aqui são todos bíblicos, tá? Eu vou dizer, por que ele põe na tela? É para facilitar a pregação, porque se nós fôssemos abre agora em Atos, e aí a gente ia ficar todo mundo abrindo e ia demorar muito tempo. Então, a gente já adianta aqui no esboço para que você possa ler, mas recomendo que você faça a sua leitura também na sua casa em outro tempo. Diz o verso 11, este Jesus é pedra rejeitada. Como assim? Olha só, Jesus é rejeitado por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Então, Jesus foi rejeitado pelos judeus, pelos construtores. Só que esse Jesus rejeitado pelos judeus, ele veio a se tornar a pedra angular. Nós já estudamos isso, lembra numa quinta-feira que eu trouxe a imagem da pedra angular, da pedra de esquina, aquela pedra que liga duas extremidades. Jesus é essa centralidade, a pedra angular. Então, Jesus é a base da nossa vida, Jesus ele é a base do cristianismo, mas ele foi rejeitado pelos seus, é o que nós estamos vendo nessas duas passagens. Ou seja, Israel rejeitou o Messias, Israel falhou em cumprir a sua missão. Jesus veio como um judeu, veio para os seus, e eles o rejeitaram. Alguém pode me perguntar, bispo, qual que era essa missão que tinha então o povo de Israel? A missão do povo de Israel era ser instrumento de Deus, por meio do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas, como Deus havia prometido, e nós vimos agora a promessa a Abraão. Então Deus ele ratificou a promessa da salvação usando os profetas, e eu quero lembrar para você que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela não se contradiz. Eu estou pregando para um amigo meu, falando de Jesus, do Evangelho, e ele começou, mas aqui diz isso, aqui diz aquilo, aqui diz outra coisa. Eu falei, não, a Bíblia inteira, ela nunca vai se contradizer.
é que você precisa ter a revelação, a clareza. Isso vem pelo Espírito. Você precisa entender quem foi Paulo, quem foi Jesus, quem foi Moisés, quem foi Abraão, quem foram os apóstolos. Então, nas 14 epístolas de Paulo, no Novo Testamento, você vai ter o quê? Um filtro, como nós chamamos, de toda a Bíblia. Não é que você vai descartar o resto da Bíblia, nem ter que atualizar a Bíblia. Não é nada disso, como o evangelho progressista que eu tenho feito questão de falar que não tem nada a ver com a sã doutrina, a graça de Deus. Mas quando nós falamos de um filtro, é que quando você compreende as 14 epístolas de Paulo, você consegue entender de Gênesis e Apocalipse as dispensações, as alianças, o que era para judeus, o que já cessou, o que vai acontecer ainda, o livro das revelações, Apocalipse. Então eu vou mostrar agora para você que profetas do Velho Testamento, eles já estavam também falando a respeito de um Messias, da salvação, da graça. E nós precisamos entender que isso já era o quê? A sombra dos bens que viriam a ser o bem real, como diz, a lei era a sombra, lembra da sombra que eu fiz aqui? Ó? A sombra, mas a graça é o bem real. Eu quero começar com o profeta Isaías, no capítulo 43, verso 8, que diz assim: traze o povo que ainda que tem olhos, é cego e surdo, e ainda que tem ouvidos, é cego e surdo e ainda que tem os ouvidos. Então, falando, o povo tem olho, não enxerga, o povo tem ouvido, mas não está escutando nada. Verso 9: todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se, que dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, verdade é. Verso 10: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Olha Deus falando, eu sou o Senhor, fora de mim não tem salvação, não tem Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Verso 13: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Olha o que nós falamos todos os cultos: agindo eu, quem impedirá? Então Deus está deixando claro que Ele iria se manifestar como um Salvador. Ele diz, eu sou Deus, em mim não há Salvador, sem mim não há Salvador. Então o próprio Senhor Jesus está deixando claro, através dos profetas, que Ele iria se manifestar como Salvador, mas que o povo não iria recebê-lo, mas que o povo não iria aceitá-lo. Então o que nós precisamos compreender nesta manhã? Que a partir da nova aliança, e especificamente a partir da revelação do Evangelho, da graça de Deus, através do grande pregador dos gentios, o apóstolo dos apóstolos, o Evangelho que ele diz, o meu Evangelho, que foi confiado a mim, através do apóstolo Paulo, a situação ela vai mudar radicalmente. Então por isso você precisa compreender, por que Deus estava usando os profetas para anunciar algo? Ele estava anunciando algo profético, só que em Jesus profecias se cumprem, a profecia do Messias, e o véu é rasgado de alto a baixo, agora tem um novo e vivo caminho, e Deus levanta então o apóstolo Paulo para que possa entender dos mistérios e revelar tudo aquilo que estava em silêncio, como nós vimos no texto de abertura, em silêncio desde os tempos eternos. Então a partir da nova aliança vai começar uma transformação radical. Nós vamos entender o que aconteceu agora entre Pedro e Paulo. Então só para você compreender, Pedro, um dos maiores dos judeus, aquele que cortou a orelha do soldado, aquele que foi chamado como pescador de homens por Jesus, que andou sobre as águas, Pedro viveu com Jesus. Agora Paulo, ele não viveu com Jesus nos dias da carne. Paulo pregava o Jesus ressurreto, o Jesus ressuscitado. E agora eu quero que você compreenda o que acontece quando Pedro e Paulo eles têm uma conversa, um embate. Acontecem algumas coisas. Pedro ele usa as chaves do reino. E você vai entender que chaves são essas. Para abrir as portas para os gentios. Isso acontece na casa de um italiano chamado Cornélio. Nós vamos ler essa passagem. E Paulo então, ele vai trazer a revelação. Então é como se Pedro tivesse ali, logicamente por uma direção de Deus, introduzido, aberto algo, que Paulo vai vir, vai concretizar através de uma revelação, que é a graça de Deus para os gentios. Você vai ver tudo isso em Atos 10, a gente vai ler do 1 em diante, lendo alguns versos, que diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Então Cornélio não era um judeu, era um homem italiano da corte. Verso 2, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo.
e de contínuo orava a Deus. Era um homem que servia ao Senhor. Então a Bíblia diz que ele teve um sonho, depois você pode ir lá, onde Deus mandava ele chamar um tal de Simão Pedro para iniciar uma obra em sua casa. Deus começa a falar com esse Cornélio, começa a trabalhar no coração dele. O verso 5 diz assim: agora envia mensageiro a Jope e manda, olha lá, ele teve o sonho e está falando, agora manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Verso 6, ele está hospedado com Simão, curtidor. Pedro estava com outro Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Verso 22, então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho, e toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo. Então o mensageiro chegou e falou assim, um tal de Cornélio foi instruído por um anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então o que acontece aqui? Deus dá uma visão a Cornélio, mas ele também falou ao coração de Pedro. Olha só a perfeição de Deus, porque Pedro também vai ter uma confirmação no coração. Depois você pode ler, eu estou lendo alguns versos picados aqui, por conta do tempo, mas você pode ler todo o capítulo 1 lá. Verso 24, no dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles. Então eles foram até lá, Pedro foi até Cornélio, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Então aqui vai começar o que nós entendemos como uma igreja. Fala assim, a igreja começa em casa. Só fazendo esse parênteses, a sua casa, ela é uma extensão da igreja, ou a igreja é uma extensão da sua casa, vice-versa. Então, fala mais uma vez, a igreja começa na minha casa. Você está entendendo o que Deus está fazendo aqui? E você vai ver agora o plano perfeito de Deus se cumprindo. Verso 27, falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. 28, e a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu, eles estavam aqui ainda com os paradigmas da lei, a juntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse como imundo, porque eles chamavam aqueles que não eram judeus como imundo, cãos incircuncisos, imundos. Então, para os judeus, eles olhavam os outros povos e falavam, esse não é um povo digno, eles são imundos. E agora veja o que está acontecendo aqui no coração de Pedro. Pedro está lembrando a lei. Eu quero que você veja, Pedro chega e fala, olha, não podemos estar com outro povo, isso é o que dizia a lei, nós não podemos estar reunidos. E eu quero que você veja o que vai acontecer, porque Deus estava começando um movimento no coração de Pedro. Deus estava introduzindo algo que viria a ser a igreja gloriosa na face da terra. Verso 34, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que... Olha o que Pedro está falando, amado. Pedro, o judeu dos judeus, está dizendo, eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Você está falando, peraí, Deus não faz acepção entre os povos, diferenciação entre os povos. O que está acontecendo aqui? Pedro começa a ter a revelação de que agora também existia um outro povo, não só os judeus. Ele está tendo uma revelação, e olha a força disso, porque Pedro era o cara mais radical ali com as questões do judaísmo, com Jesus. Você conhece a história dele. E ele está dizendo, peraí, Deus não faz acepção entre as pessoas, entre os povos. Ele está começando a dizer, existe um outro povo, os gentios. Então ele estava usando, como a gente fala, como a Bíblia explica, as chaves do reino, ou as chaves para abrir o reino de Deus, para um novo povo, porque até então era só um judeus. Até então, como eu comecei dizendo, a centralidade de tudo era para o povo judeu. Deus não tinha muito trabalho, era só um objetivo, a Torá era só Moisés, era só o povo judeu. A partir desse momento, na casa desse italiano, está acontecendo uma transformação na história da igreja. A igreja está começando de fato. Verso 45, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, circuncisão era lei, eles chamavam assim, eles eram o ministério da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então os judeus da circuncisão, os judeus lá, ferrenhos, eles estavam olhando para Pedro e estão se admirando. Por quê? Porque também tem um outro povo pelo qual o Espírito Santo, o dom foi derramado. Então eles se admiraram, igreja. Por quê? Porque os gentios também estavam crendo. Imagina só os judeus vendo os gentios crendo, os gentios experimentando dos sinais, sendo cheios do Espírito Santo, tendo experiências sobrenaturais, falando em línguas. É o que estava acontecendo naquele tempo. Então a casa desse italiano começa algo sobrenatural. O que começa lá? Começa a igreja gentílica. Nós só estamos aqui hoje numa sala de cinema porque há anos, milhares de anos atrás, na casa daquele italiano de Cornélio, o Senhor começou a trabalhar no coração de Pedro e de todos da circuncisão. Você consegue ver o plano original e perfeito de Deus? Fala assim, o meu Deus é um Deus de desígnios. As pessoas acham que Deus ele é meio perdido, as coisas vão acontecendo e Deus fica depois tentando remediar. Não. Deus
é um Deus de propósitos e desígnios claros, estabelecidos. Então foi lá na casa de Cornélio que começou tudo isso. Mas Paulo, ele foi o apóstolo dos gentios. Você vai entender agora onde aparece Paulo. Pedro, então, ele abre a porta para que as pessoas entendam que tem um outro povo, abre a porta para os gentios, entende que os gentios que não são só judeus, que não são só os judeus, logicamente, os gentios, eles também têm direito, então, à salvação, e que havia uma nova aliança que iria ser conhecida agora através da pregação do apóstolo Paulo. Então, Paulo foi enviado para pregar para os gentios. Eu quero mostrar, a gente entendeu o que aconteceu lá em Atos, agora vou mostrar para você Gálatas 2, versos 7 e 8, que diz assim: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, o que Pedro falou, que nós estávamos lendo em Atos, Pedro com os da circuncisão. Então, circuncisão são os gentios que faziam circuncisão. Os judeus, perdão, estão ali com Pedro. Agora, Paulo está escrevendo para os Gálatas, ele está dizendo assim, olha só, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, que é o evangelho daqueles que não faziam circuncisão, ou seja, aqueles que não praticavam a lei. Qual que é o evangelho da incircuncisão? Fala comigo, a graça de Deus. Explica para quem está do seu lado, fala, a incircuncisão é o evangelho da graça de Deus. Para ficar claro no teu coração. Ele diz, quando o evangelho me fora confiado, então Paulo está dizendo, para mim foi confiado o evangelho da incircuncisão. E ele diz, como a Pedro o da circuncisão. Está claro para você? Então fala assim comigo, para Pedro, circuncisão. Fala, para Paulo, incircuncisão. Então veja a clareza da palavra, porque foi Paulo que foi enviado para pregar o ministério, a palavra para os gentios, a incircuncisão. Pedro pregava o evangelho da circuncisão. Pedro pregava o quê? Pregava a lei. Mas você viu o coração dele ali sendo inclinado, tendo um entendimento que, peraí, não são só os judeus, tem um outro povo que o Espírito está sendo derramado. Então Pedro e os outros apóstolos, eles pregariam para os judeus dentro da velha aliança, porque eles não tinham a revelação do entendimento do que era graça. Agora Paulo, ele vai ser levantado para pregar para os gentios predestinados. Para você entender, essa é uma expressão que a Bíblia usa para nós, que não somos judeus. Fala, eu sou um gentil predestinado. Paulo foi chamado para este povo, aqueles que nessa aliança não vão viver mais pela lei, mas vão viver pela fé em Cristo Jesus. Verso 8, pois aquele que operou eficazmente, olha que perfeição a Bíblia, aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os, mais uma vez fala, Pedro para a lei, fala Paulo. Então você vê que Paulo está falando, olha, Deus operou em Pedro para os da circuncisão, mas ele também operou em mim eficazmente para os gentios. Agora eu vou ler com você uma das passagens onde você vai ter um entendimento. Nós temos um desses versos como base do nosso ministério, 2 de Pedro, capítulo 3. Eu vou começar no verso 14 e nós vamos terminar no 18, que diz assim, por esta razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente ao nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Você está vendo o coração de Pedro tendo a revelação de quem era Paulo. Ele está falando, ei, entenda uma coisa, Paulo escreveu coisas profundas, ele diz daqui da longanimidade do Senhor Jesus, o nosso irmão Paulo escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Verso 16, ao falar acerca destes assuntos, isso aqui é Pedro falando, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Você já viu falando que Paulo escreve as mesmas coisas de forma diferente nas suas epístolas? Você já compreendeu isso, né? Então Pedro também compreendeu, ele falou, ele escreve os assuntos aí que ele costuma fazer em todas as suas cartas, as suas epístolas. Olha agora, nas quais há certas coisas, eu estou todo arrepiado aqui, difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. O cara da lei, ele está falando, Paulo, ele escreve, ele diz ali, ó, certas coisas difíceis de entender. É quando você está pregando a graça para um legalista, ele fala, eu não consigo entender isso. Lá atrás também foi assim. Pedro também passou por um momento desse.
mas ele teve o seu coração quebrantado para a graça. Ele está falando, ele escreve sim de uma sabedoria que lhe foi dada, ele escreve coisas sim difíceis de entender, que muitos deturpam. Ele fala, os ignorantes e estáveis, esses deturpam. Olha o 18 agora, que é o texto base do nosso ministério, 1:12. Antes, crescei na graça e no conhecimento. Então, Pedro, ele chega no final da sua epístola, no capítulo 3, verso 18, e ele fala assim, antes, ele não diz cresçam na lei, cresçam nas obras, ele fala antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Talvez alguém está dizendo, uau, foi Pedro que escreveu isso? Não foi Paulo, foi Pedro que escreveu. Por quê? Porque Pedro teve o entendimento pelo próprio Espírito, de que havia um outro povo, e que Paulo foi chamado, e que ele escrevia coisas difíceis de entender. Imagina para eles, que viveram a lei, que viveram com Jesus nos dias da carne, difíceis de entender. Mas ele termina dizendo, mas antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Diga mais uma vez comigo, Pedro para a lei, circuncisão, fala Paulo para a graça, incircuncisão. Isso está claro no seu coração, amado? Você precisa compreender isso. Isso então quer dizer que quando eu vou pregar da graça, eu vou falar para os meus amigos, para os meus irmãos, que não compreendem, eles ficam bravos. Eles ficam bravos. Uma senhora falou comigo aqui no final do domingo passado, bispo, eu queria que meus filhos estivessem ouvindo, mas eles ficam irados quando eu falo que é graça, quando eu coloco as pregações. Eu falei, amado, assim foi também no passado. Mas sabe qual que é a boa notícia? É o Espírito que convence. Graças a Deus por isso. Porque se fosse por goela abaixo, amado, seria horrível. Isso não é o fardo leve nem o jugo suave de Jesus. A graça é leve e suave. Então Jesus revela através do Espírito. O que nós temos que fazer? Pregar e mostrar nas Escrituras. Não sou eu que estou te convencendo de nada, é o próprio Espírito Santo. Por isso que eu falo para você conferir coisas espirituais com coisas espirituais, como os bereanos faziam. Então foi pro apóstolo Paulo, igreja, que o Senhor Jesus, o ressuscitado, abriu o mistério. Lembra que estava em silêncio desde os tempos eternos? Foi para Paulo que o Senhor foi lá e falou assim, Paulo, eu vou te contar os mistérios. Estava tudo em silêncio desde os tempos eternos. Eu vou contar porque você vai começar a pregar isso. Ele revelou o que estava ali escondido há séculos, a respeito do grande plano da redenção, em que os judeus e gentios se tornariam membros de um mesmo corpo. Imagina só para os judeus do passado, os legalistas, até hoje é difícil para eles entender que tem um outro povo que não são só eles. Pedro falou coisas difíceis de entender, para eles é difícil de entender. Enfim, Paulo estava ali anunciando que Jesus falou que esses dois povos seriam coparticipantes das promessas de Deus. Eu vou mostrar mais para você, Romanos 11, verso 25, que diz, até aqui você está acompanhando comigo, sim ou sim? Tem alguém acordado, dormindo do seu lado, dá uma cutucadinha, fala, vai vir coisa boa agora, fala, cutuca assim, no amor de Jesus, isso. Você sabe, amado, que aqui o telão está mais alto, então eu não sei se o irmão está dormindo ou se ele empacotou assim, Vocês estão olhando para a tela, né? Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Então a Bíblia vai começar a falar de mistérios. Para que não sejais presumidos em vós mesmos. Olha o que ele vai dizer agora. Que veio o endurecimento. O que é o endurecimento? É a incredulidade. Isso veio como? Deus colocou a incredulidade, dureza de coração, em parte a Israel, até que haja, fala comigo, plenitude dos gentios, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Você precisa gravar essa expressão, porque isso vai ficar muito claro a partir de hoje no teu coração. Você precisa entender o que está acontecendo aqui, o que Paulo está dizendo. Os judeus, eles não vão aceitar que Jesus era o Messias, eles não aceitam até hoje. E eles não vão entender da graça, nem da salvação, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Conseguiu compreender isso? Por que a gente foi para Israel e vê eles lá com as leis amarradas nos braços, na fronte? Por que eles têm todos aqueles rituais? Por que eles guardam o sábado? Por quê? Porque eles só vão crer, o povo judeu, eles só vão crer que Jesus é o Messias até que haja, ou quando houver acontecido isso, né? Entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, igreja, até que todos os gentios predestinados sejam alcançados pela graça para serem salvos por Jesus Cristo. Até esse dia haverá endurecimento no coração por parte dos judeus. Os judeus, enquanto todos os gentios não forem alcançados, ouvirem a pregação do Evangelho, os eleitos forem despertos, confessarem Jesus, receberem Jesus, até que isso aconteça, grande parte dos judeus, na sua totalidade ali, eles vão ficar esperando o Messias, eles não vão compreender
a graça de Deus. Olha o que diz o verso 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, é o que nós lemos no início, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou, então aquilo que estava em silêncio, agora não está mais. Fala, graças a Deus. Por quê? Porque agora para nós isso não é mais mistério. Ele diz, mas que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência pela graça, por fé entre todas as nações. Ou seja, igreja, tudo que eu estou falando aqui estava revelado na Bíblia. Nós não estamos aqui trazendo de uma revelação, de um mantra que alguém entrou, que ficou lá, foi num monte. Não, nada disso. Isso aqui estava na Bíblia, está sendo revelado através das Sagradas Escrituras. Então o que nós estamos falando não é nada novo. Talvez para você seja novo, porque você nunca tenha ouvido, mas isso sempre esteve na Bíblia. Sabe o que muitas pessoas falam quando chega no nosso ministério? Ué, que Bíblia é essa que vocês usam? Porque eu nunca li isso na Bíblia. Não é verdade, pastora Dama? Eu nunca li isso na Bíblia. Eu falo, então abra a Bíblia e vai lá. É por isso que eu falo, pega a sua Bíblia e lê, está escrito aí. Então, não, como assim? Predestinação, Deus me predestinou, eu sou um gentil escolhido. Ué, é o que diz o Evangelho da Graça. Então não é algo novo. Talvez você só esteja ouvindo nesse tempo. Diga, graças a Deus por isso. Então a Bíblia fala aqui de em todas as nações, onde existir um eleito, um escolhido, um predestinado, a palavra de Deus chegará lá e essa pessoa será alcançada pela graça. Esse é o tamanho do amor e do plano original de Deus pela vida dos seus filhos. Onde, mas se estiver lá na China, lá onde não pode ler, lá onde eles estão tentando perseguem os cristãos. Amado, onde tiver um eleito, o amor de Deus chegará lá e a pessoa será convertida pelo Espírito Santo. Olha você onde você estava e onde Deus te trouxe. Você ia estar num cinema de manhã? Você fala, se fosse para assistir Harry Potter eu ia. Mas para estar numa igreja? Para estar ouvindo da palavra? Deus te alcançou onde você estava, amado. Por quê? Porque o Espírito Santo não tenta convencer, ele convence. Esse é o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer mais? Efésios 3:1. Eu estou lendo aqui epístolas de Paulo, as cartas de Paulo. Eu falava com esse meu amigo, ele falou, não, mas eu estou lendo Mateus, Marcos, Lucas. Eu falei, não, continue lendo. Mas comece a ler Efésios, Gálatas, Romanos. Porque você precisa ter um entendimento da coisa. Então assim é para todos nós. Efésios 3, verso 1 em diante. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. Então veja aqui o quão estabelecido, não é estabelecido, o quão, às vezes umas palavras não vêm na minha cabeça, confirmado, com a responsabilidade de Paulo com a nossa vida, com o evangelho que Deus havia confiado a ele. Paulo estava ali, sabe, totalmente edificado nisso, comprometido por amor de nós, ele está dizendo. Se é que tens ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, você tem ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus? Eu quero que você entenda aqui o que Paulo estava pregando aqui em suas epístolas do passado, é o que você está ouvindo aqui, que você ouve aqui há 29 anos da Cristo Vive São Paulo. Se é que tens ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Então Deus revelou, lembra que ele falou? Olha, ele revelou a Pedro, eu sei, mas a mim também foi revelado algo. Ele está dizendo, foi para vós gentios. Verso 3. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer, o que Pedro falou? Uma sabedoria lhe revelou. Ele está dizendo aqui, uma revelação me foi dado a conhecer o mistério conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Agora você vai entender o mistério que Cristo... Você está pronto para entender o mistério que Cristo revelou a Paulo? Eu estou aqui no Paulo e Pedro, né? A Paulo, você está pronto? Só tem 3 pronto, a gente está aqui em mais de 300 pessoas. Você está pronto para entender do mistério, amado, que o Espírito vai te revelar? Então vamos lá, verso 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então o que você está recebendo e como revelação não é algo humano, é algo que vem do Espírito. Verso 6, a saber que os gentios são co-herdeiros. O que é isso? São herdeiros juntos. Os gentios são herdeiros na mesma proporção, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esse é o amor e a graça de Deus que está sobre a minha e a sua vida. Então nós temos direito ao que Paulo está dizendo, nós temos direito, amado, a todas as promessas feitas aos nossos irmãos judeus. Ou seja, todas as promessas do velho pacto, elas chegam até nós como? Em Cristo Jesus. O que ele diz aqui? Você foi feito co-herdeiro, herdeiro junto, membros do mesmo corpo.
coparticipante da promessa em Cristo Jesus. Veja que coisa fantástica, extraordinária. Então, se você creu, se você recebeu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, agora você tem o direito de mais de 7.000 promessas que eram até então na velha aliança para o povo judaico, só para os judeus. Mas Jesus Cristo, o que nós já lemos no início dessa série? Ele derribou a parede de separação de dois povos, ele fez um só povo. Ele te enxertou na oliveira verdadeira. Isso foi feito, amado. Isso foi consumado. Então as promessas chegam até mim, chegam até você, graças a Deus por isso. Então quer dizer que agora você não precisa mais pagar o preço. É o que o Mateus falou aqui no testemunho. Agora você tem um entendimento. Por que Jesus veio e pagou o preço? E eu tenho que falar isso mais uma vez para ficar claro nos corações. Nós não precisamos imitar Jesus no cumprimento da lei. Foi justamente para isso que ele veio. Então nós não precisamos mais pagar o preço. Por isso que Jesus falou que agora o fardo é leve, o jugo é suave. Porque na lei não era maldição, condenação e morte. Então agora nós não precisamos mais pagar o preço. Agora você não tem mais maldição sobre a tua vida. Mas e se eu tropeçar numa... Amado, não tem mais maldição. Já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas bispo, lá no meu antigo ministério, o pastor falou que se eu saísse ele me amaldiçoava. Não pega a maldição, amado. Contra a sua vida não vale encantamento, diz a palavra. Mas e se for uma macumba gospel? Não pega também. Porque o sangue de Jesus te livra de tudo isso. E aí os crentes estão aí desesperados. Ele falou, não sei o quê, e o tranca-rua, e a coisa preta atrás de mim. Amado, atrás de você tem anjos, miríades e miríades que te guardam, que te livram de todo mal. É assim que vive agora, por quê? Porque a obra foi feita. Jesus é suficiente. Olha o que Paulo vai dizer agora no verso 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar entre os gentios o evangelho das insondáveis, fala comigo, insondáveis riquezas de Cristo. Amado, o que nós estamos recebendo essa manhã são as insondáveis riquezas de Cristo. Você não está recebendo um leite aqui, você não está recebendo um alimento raso, você está recebendo feijoada espiritual, com todo respeito. Você está recebendo algo que é, sabe, insondável riqueza de Cristo Jesus. É esse evangelho que você recebe aqui, e graças a Deus por isso. Você quer ver mais o que Paulo escreve em Colossenses agora? Capítulo 1, verso 26. O mistério que estiver oculto. Eu não disse que ele fala das mesmas coisas em cartas de forma diferente? Ele está falando de novo do mistério que estava em oculto dos séculos, das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Levanta a sua mão e fala, obrigado Deus, porque agora os mistérios me foram revelados. Foram revelados, amados. Você não tem mais que ficar com o véu falando, é Moisés. Não, até Moisés usava o véu da hipocrisia. Lembra o que diz Paulo depois? Se eu não me engano aos Romanos. Ele tinha um véu porque ele descia do monte e a glória desvanecia. E ele queria mostrar para aquele povo que agora ainda tem glória aqui atrás, povo. Mas Paulo vai dizer, agora todos nós de rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória, a imagem do Deus. Amado, agora você contempla a imagem real. Não precisa de um véu, não precisa ficar escondido. Não é só Arão, os profetas, o sacerdócio levítico. Agora eu e você somos sacerdotes reais. O que é isso que você está falando? Isso é o que Jesus fez por você na cruz. Sondáveis riquezas. Eu já li o 27. Não sei, você também não sabe que você está aí eletrizado como eu. Verso 27, aos quais Deus quis. Alguém vai falar assim, por que esse cara está pregando isso? Porque Deus quis dar a conhecer. E ponto final. Lembra que Paulo, quando cita Moisés, ele fala, haveria injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque não depende de quem quer ou de quem corra, mas de Deus usar a sua glória, a sua misericórdia, a sua soberania. Por que tudo isso? Porque Deus quis, Deus quis dar a eu conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Fala com a sua boca, Cristo em mim, a esperança da glória. Alguém vai ouvir isso e vai falar assim, mas por quê? Sabe o miga? Miga, por que só agora eu estou recebendo isso? Por que eu não ouvi isso lá atrás? Por que eu não conheci isso lá no passado? Porque Deus quis que fosse agora. A primeira fila está aqui pregando comigo. Um falou ponto, outro falou ele é soberano. E é isso. Alguém disse glória a Deus. É os universitários que sentam aqui. Amado, Deus quis e ponto final. Porque Deus é soberano. Não, mas eu queria ter ouvido isso. Não discuta com Deus. Quem é tu ou criatura para discutir isso com Deus?
Deus quer que talvez alguém nessa manhã hoje tenha contato com as riquezas insondáveis. Por quê? Porque Deus quis dar a conhecer hoje, está tudo certo. É porque chegou a hora de Deus te revelar os mistérios. Olha quem está ao seu lado e fala, chegou a nossa hora. Fala, chegou o tempo de Deus revelar os mistérios. Mateus, você vai lá para a terra do tio Sam levando os mistérios. Não vai ficar lá atrás do véu, nada disso, você tem a graça. 1 Timóteo, olha Paulo escrevendo ao jovem agora, capítulo 3, verso 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, da graça. Amado, hoje não é mais mistério para mim e para você, diga graças a Deus. Qual que é esse mistério? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Amado, agora você sabe que Jesus Cristo é o Deus encarnado. Fala, Jesus é Deus. Ele é o nosso Messias, o nosso Salvador, que foi profetizado em toda a Bíblia. Então, amado, na Bíblia, Israel é Israel. Quero entrar nessa segunda parte agora. A igreja é a igreja. E você não pode confundir Israel com a igreja. Eu quero deixar isso muito claro para você entender as profecias. Nós devemos saber quando Deus está falando com Israel, com os judeus, e quando Deus está falando com a igreja, com os gentios. Nós sabemos que existe um sentido em que o cristão, ele é um judeu espiritual. Ou seja, o que é isso? Um verdadeiro judeu. Você precisa compreender que quando a Bíblia vai falar, ó Israel, às vezes você tem um entendimento disso. Israel tipifica assim a igreja, muitas vezes. Mas quando nós falamos de profecias claras, você precisa entender, isso aqui Deus está falando com os judeus. Isso aqui Deus está falando com o povo da velha aliança. Agora, quando Deus está falando com a igreja, você precisa entender, Deus está falando com os gentios. Então nós devemos ter essa clareza, que Deus tem planos específicos para serem cumpridos por Israel e também pela igreja gentílica, assim como promessas específicas para serem cumpridas nos dois povos. E quando nós falamos de salvação, eu quero que você entenda. Bispo, falando de salvação, quantos grupos existem? 2 grupos. Existem os perdidos e existem os salvos. Pronto. Você já esteve no grupo dos perdidos alguma vez na tua vida, mas agora você está no grupo dos salvos. Por quê? Porque você foi alcançado pelo amor de Deus. Mas quando nós falamos em relação ao futuro e às profecias de Deus, eu quero que você compreenda que tem 3 grupos. Quais são eles? O primeiro são os judeus. O segundo grupo, as nações onde existem gentios predestinados. Então, todas as nações, existe ali onde existir um gentil predestinado. E o terceiro grupo, a igreja de Cristo. E todas as profecias bíblicas, elas estão relacionadas a um desses 3 grupos. E eu vou mostrar algumas coisas relacionadas a isso agora. 1 Coríntios 10, 32 diz assim: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja. Compreendeu os 3 grupos aqui? Nem tampouco para a igreja de Deus. Aqui os 3 grupos bem claros. Ou seja, os cristãos gentios se tornaram os felizes beneficiários das promessas de Deus. Nós somos esses. A Bíblia nos chama de bem-aventurados. Nós fomos aqueles que nos tornamos felizes. Nós somos os beneficiários das promessas de Deus, sem que isso implicasse em nós qualquer tipo de prejuízo do cumprimento da lei, do cumprimento daquilo que era feito ou falado somente para os judeus. Então, você precisa compreender que você, quando se fala de uma obra espiritual, você é um beneficiário de algo. Isso é a graça, amado. Por isso que a Bíblia vai dizer que a graça é melhor do que a vida. Por isso que nós falamos, a Bíblia diz, a graça nos basta. Então, tudo que Deus prometeu ao povo judeu também vai se realizar. Eu quero mostrar para você agora, no capítulo 11 de Romanos, Paulo vai ensinar que os crentes gentios foram, fala assim comigo, enxertados. Ou seja, você sabe o que é um enxerto? A gente faz isso na odontologia, né? Precisa de um osso lá. Foram colocados ali, mas eles não eram dali. Eles foram enxertados, foram colocados lá para se tornarem, como nós vimos, coparticipantes da raiz e da seiva desta oliveira. Você quer ver lá em Romanos 11? Vamos acompanhar o verso 17. Se, porém, algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, era como nós éramos chamados, fostes enxertados. Então, alguns ramos, os judeus, foram quebrados. Olha só agora. Mas tu, oliveira brava, os gentios, foste enxertados em meio deles e te tornaste participantes da raiz e da seiva da oliveira. Então, na visão dos judeus, igreja, nós, gentios, somos essa oliveira brava, que não presta, os cães incircuncisos. Você não viu Pedro falando, né, que os judeus não poderiam ter contato com outro povo, porque eles tinham essa visão. E os judeus, eles são o quê? Essa oliveira boa, porque eles são um povo eleito. Olha o que diz o próximo. Pois se fostes cortados daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertados em boa oliveira, ou seja, isso não era para acontecer naturalmente. O Senhor pegou os ramos da oliveira brava, ou seja, o Senhor nos pegou eu e você, e nos enxertou na oliveira verdadeira. Fala assim, eu fui enxertado.
Só para você entender o que está acontecendo aqui. Ele diz assim, ó, quanto mais não serão, agora está falando do povo judeu, enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Ele está dizendo, se os da oliveira brava, que não eram de lá, foram enxertados, quanto mais os que foram quebrados não vão ser enxertados os ramos naturais. O que Deus está falando aqui, igreja? Para que você e eu fôssemos enxertados na verdade, ou na verdadeira oliveira, perdão, em Jesus Cristo, os ramos naturais, eles tiveram que ser quebrados, retirados dela por um tempo. Está compreendendo? Esse é o plano. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Aí ele pega os da oliveira brava e enxerta nele, na verdadeira oliveira. E ele está dizendo agora, mas os ramos originais, os que foram quebrados, os naturais, não seriam enxertados se eles são os naturais da oliveira? Verso 26. E assim, todo Israel, ou seja, agora, toda a nação eleita em Isaque, será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e a ele apartará de Jacó as impiedades. Então veja aqui o cumprimento da promessa de Deus. E agora você vai ver como isso se estabelece no verso 27. A gente leu o 26, 27. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Compreenda, o que aconteceu comigo e com você? Os nossos pecados já foram tirados, porque nós cremos em Jesus. Eles não creem em Jesus, mas a Bíblia está apontando, Paulo está dizendo, isso vai acontecer com eles, quando eles tiverem o pecado tirado deles. Então o que aconteceu conosco vai acontecer com a nação de Israel. Por isso que eu falei de você entender, quando Deus está falando com a igreja, com os gentios, quando Deus está falando com os judeus, com a nação de Israel. Eles não tiveram os pecados tirados porque eles não creram ainda em Jesus. E quem que tira o pecado? Jesus. Fala, só Jesus tira o pecado do mundo. Por que eles ainda estão no pecado e na morte e na maldição? Porque eles estão debaixo da lei, eles não creram que Jesus era o Messias. Ele veio para o seu, mas o seu não o recebeu. E aí, a oliveira brava, que éramos nós gentios, fomos enxertados naqueles que tiveram seus ramos quebrados. Aí está dizendo, mas eles que são naturais não seriam enxertados na oliveira? Lógico que vão. Então essa é uma clara referência ao que vai acontecer com a nação de Israel, depois que tiverem entrado, lembra da expressão que eu usei lá atrás? Eu usei, não, a Bíblia fala, eu falei para você gravar, entrado à plenitude dos gentios. Quando que isso tudo vai acontecer? Quando todos os gentios tiverem sido convertidos ao Evangelho, ouvirem a pregação, crerem em Jesus, depois que tiverem entrado à plenitude dos gentios, os ramos naturais serão novamente enxertados, eles vão crer, e o pecado deles também será tirado, como aconteceu conosco. Fala comigo assim, esse é o plano original. Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Paulo está falando, não ignore isso. Tipo, não fica se achando aí. Não fique presumido, não ignore esse mistério, que veio o endurecimento, esse é o mistério, em parte de Israel, a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Compreendeu agora? Então, o povo da eleição, o povo de Israel, eles, como os ramos, entre aspas, originais dessa oliveira, foram quebrados, os gentios foram enxertados, que eram chamados de oliveira brava, foram enxertados. Ele está dizendo, mas não fique você aí se presumindo, porque quando entrar a plenitude dos gentios, esse povo também será de volta reconectado à oliveira. Eu quero que você veja agora algumas profecias, eu vou correr para a gente terminar. Meu Deus do céu, mas eu consigo. A respeito, profecias que vêm dos antigos profetas, lá no Velho Testamento. Vamos começar lendo Zacarias, olha só. Zacarias 12, 10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, olha só agora o que está dizendo lá atrás. Derramarei o espírito da graça e de súplicas, olharão para aquele quem traspassaram, pranteá-lo-ão, é isso aí, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Eles vão reconhecer que eles permitiram que Jesus fosse traspassado, eles vão reconhecer, vão prantear, porque eles falaram, é Barrabás, solta Barrabás, mata Jesus. Está vendo o que está profetizando Zacarias? Então isso aqui já estava profetizando centenas de anos antes, só para você entender o plano original de Deus, a sincronia e a perfeição da palavra de Deus. Então na segunda vinda de Cristo, Israel vai reconhecer Jesus como o Messias, e eles vão admitir com muito arrependimento, com muito choro, vão prantear aqui, que eles, os seus antepassados, trapassaram o seu libertador. Eles vão falar, não acredito, era Jesus, eles vão chorar, eles vão lamentar, mas eles vão também receber Jesus. Olha o que diz o verso 1 de Zacarias 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado
Isso já aconteceu conosco na cruz, mas como eles não creem na cruz, não creem em Jesus, ainda não aconteceu com eles. Mas quando isso acontecer naquele dia, eles também terão o pecado removido e as suas impurezas. Então, igreja, o Senhor não vai levar em conta, mesmo que eles tenham pecado. O que aconteceu conosco? Onde havia pecado, superabundou a graça, não é isso? Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Isso vai acontecer com o nosso povo, com os nossos irmãos judeus. Então, o futuro de Israel é certo. E com ele o cumprimento de múltiplas profecias do Antigo Testamento. Profecias, por isso que eu falei, específicas para o povo judeu, para a nação de Israel. E a Bíblia não se contradiz, como eu disse no início. A Bíblia, na verdade, minha mãe falava assim, né? A Bíblia explica a Bíblia. Fala comigo, a Bíblia explica a Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, alguns profetas aqui do Antigo Testamento já estavam e já haviam profetizado a respeito da graça. O tema de hoje é esse. Que a lei já profetizava sobre a graça. Eu quero mostrar mais algumas antes de nós terminarmos profecias do Antigo Testamento que falam a respeito da graça, para você entender de uma vez por todas que o plano original sempre foi a graça de Deus. Olha o que diz Jeremias agora, a gente leu Zacarias, Jeremias 31 em diante. Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Está claro para você agora? Qual é a nova aliança? Está falando para os judeus, vai vir dias aí que eu vou firmar uma nova aliança com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, ou seja, não conforme a aliança que eu fiz, quem eram os pais deles, os judeus do passado? A lei. Não conforme a aliança que eu fiz com Moisés, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu haver desposado, diz o Senhor. Verso 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias. Qual que é aqueles dias? Depois da entrada da plenitude dos gentios, que nós lemos, diz o Senhor. Então, na volta de Jesus, da plenitude dos gentios, olha o que ele está dizendo, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração las inscrevereis, ou seja, não vai ser mais em tábuas, porque as leis para eles vieram nas tábuas, sim ou sim, igreja? Ele está falando, não vai ser mais em tábuas de pedra, agora nos corações eu vou escrever. Isso já aconteceu conosco, vai acontecer com eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um segundo o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais o lembrarei. Olha o amor de Deus, amado, aquilo que ele já derramou sobre nós. Isso aqui também é para nós, mas ele está dizendo, isso vai acontecer com o povo judeu. Ele não vai lembrar das iniquidades, dos pecados, fala, eu jamais vou lembrar de tudo isso. Ou seja, a graça também é para os judeus. Então o que o Senhor fez conosco, Ele fará com o povo judeu. E é essa uma aliança incondicional, envolvendo as duas casas de Israel. Não é feita somente entre Deus e Judá, ou entre Deus e Israel, mas também inclui, como nós vimos aqui, as duas casas de Israel. Inclui toda a nação judaica, os descendentes de Abraão, em Isaque e em Jacó. Então, a linhagem da promessa, todos eles serão ali receberão do amor de Deus, da graça. Os pecados, as iniquidades serão removidas. E essa profecia ela recebe uma confirmação em outras passagens. A gente leu Zacarias, Jeremias, Isaías 59 e 20 diz assim, virá o Redentor. Quem é o Redentor? Fala, Jesus virá. Ele diz, a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora para todo. Olha só o amor de Deus sendo apontado. Olha a lei profetizando sobre a graça. Quantos estão compreendendo isso? Jeremias de novo, agora 32:40 diz, farei com eles aliança eterna. Por que aliança eterna? Porque a graça é a nova e eterna. Está entendendo agora como a lei já apontava para a graça, mas a graça também é para os judeus? Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Verso 41, alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem, plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. O que nós estamos vendo aqui, igreja? Nós estamos mostrando para você profecias que anunciavam a graça. Até os profetas do Antigo Testamento, os maiores, os menores, eles estão apontando para a graça. Fala comigo, a lei sempre apontou para a graça. Ezequiel agora, 37:26. Farei com eles aliança de paz. Por quê? Até hoje eles vivem em guerra, sim ou sim. Olha o que está acontecendo lá em Israel. Eles estão debaixo da guerra. Agora Deus está falando, eu vou fazer uma aliança de paz. Será aliança
Porque eterna aliança é a graça. Eterna aliança perpétua. Esses eloeis aqui, mas você entendeu, né? Estabelecê-lo-eis e multiplicarei, tem que ser de uma vez só. E multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor. Todos os olhos vão ver, todas as nações vão saber, amado. Eu sei que lá está a mesquita do povo, qual que é o outro povo lá, que a gente foi ver? Os muçulmanos, eles estão lá com as mesquitas, mas Deus está falando, todas as nações vão ver que eles são o meu povo. Verso 28, as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Amado, o povo de Israel será restituído. Por isso você não tem que olhar para os judeus com... Paulo falou, não porque você seja presunçoso, né? Presumido em vós mesmos. É para você olhar e para você compreender que aonde abundou o pecado, como aconteceu com você, também vai acontecer com eles. A graça de Deus é para os judeus. Ezequiel 36, 25 e 28 diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados de todas as vossas imundícias. Já aconteceu conosco, vai acontecer com eles. E de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração, porque eles têm um coração velho, o coração deles é legalista, eles estão ainda debaixo da lei, mas eles vão ter um coração novo. Dar-lhes-ei um coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo, um espírito novo. Tirareis de vosso coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Verso 28, habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Está claro para você o que vai acontecer com o povo judeu? Está claro para você que os profetas do Antigo Testamento estavam apontando para a graça? Então a nova aliança que já vigora para nós e que os judeus só conhecerão nos tempos, no tempo de Deus, logicamente no tempo perfeito, mas quando o Messias voltar, eu quero que você entenda que isso não é algo adicional à aliança mosaica. Pelo contrário, a graça é total. Fala comigo, a graça é totalmente diferente da lei. Precisa entender que isso vai ser algo que vai ser acrescentado. Não, é totalmente contrário. Os judeus vão precisar conhecer essa graça. Essa graça que nós conhecemos, eles vão conhecer. A nova aliança, ela vem então para substituir, como foi conosco, a lei mosaica. Eles vão compreender que agora existe uma nova e eterna aliança que ninguém conseguiu cumprir e que Jesus veio. Eles não creram, mas Jesus veio e cumpriu a aliança. E eles vão crer nisso quando o Messias voltar. Por isso que virá 2 testemunhas, para junto com isso o plano ser completo e eles receberem a pregação através das testemunhas. Eu vou acabar, amados. Em nome de Jesus, aguenta aí, porque o começo do culto quebrou nossas pernas, mas falta só alguns versículos. Jeremias 31, 32. Olha quem da sala fala assim, está acabando. Mas eu quero comer aquela macarronada. Aguenta aí, filho. Isso aqui é muito mais sustante que um macarrão ali do espoleto. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu vos haver desposado, diz o Senhor. Então, enquanto a aliança mosaica trazia apenas a sombra dos bens vindouros, fala assim, a lei era a sombra dos bens vindouros, que é isso? Que viriam de se manifestar. A nova aliança, a graça, ela traz a imagem, fala assim, a graça traz a imagem real. Você quer ver que lindo? Está escrito em Hebreus 10, 1, agora é Paulo escrevendo, olha só. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. Então agora você está compreendendo os mistérios, agora você está entendendo as dispensações, as alianças. Paulo está dizendo, olha, a lei, ela tem o que? Sombra dos bens vindouros. Não é a imagem real das coisas. Nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Na lei ninguém nunca se tornava perfeito. Por isso que a gente vai pregar isso, porque o povo está vivendo por lei no dia de hoje. Só que na lei não vai trazer nada perfeito, nunca pode tornar ninguém perfeito. Ele diz os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que anos após anos, perpetuamente, eles oferecem. Então o sistema de leis, o sacrifício aqui da antiga aliança, ele era algo repetitivo, mas não oferecia redenção. Anos após anos. Como é que vive a igreja gentílica hoje? Aceita Jesus, vai para as águas. Aceita Jesus, pequei, vai para as águas. Pecador, não sei o quê. É a mesma coisa. Isso nunca aperfeiçoa ninguém. Como que eu sou aperfeiçoado? Você já foi. Por uma só oferta, todos os santos foram aperfeiçoados em Jesus Cristo. Então, quando eu creio que Jesus é a oferta perfeita, eu entendo que eu não tenho mais nada a fazer. Por quê? Porque Ele já pagou o preço no meu lugar. Então, nós entendemos que somente o sacrifício de Jesus trouxe a eterna redenção. Por isso, a nova aliança, ou na nova aliança, não há necessidade de repetição ou de complementação. Não, mas eu vou fazer também isso para complementar. Complementar o quê? Se Jesus já fez tudo perfeito.
Não tem nada que eu e você, na nossa humanidade, possamos fazer que seja mais perfeito ou que vá aperfeiçoar. Porque se a gente falar isso, a gente está falando Jesus foi insuficiente. Mas a Bíblia diz que Ele foi suficiente. Ele é o nosso suficiente Salvador. Então o sacrifício na cruz, ele foi definitivo. Fala, o sacrifício de Jesus foi definitivo. Esse é o novo nascimento. João 3,3 diz: a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então só na graça nós nascemos de novo. Olha quem está na sua hora e fala: só na graça você nasce de novo. Por quê? Porque na lei o pecado era coberto, na graça o pecado é apagado e esquecido. Na lei eles, encobriam o pecado, mas anos de novo, não tornava ninguém perfeito, diz a palavra. Agora na graça não. Olha o que diz Jeremias 31, só a parte B, verso 34. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos teus pecados jamais. Isso é o que Jesus fez por mim e por você. Ele nos olha e Ele nos vê como nós cantamos, alvo mais do que a neve. Éramos como a escarlata, éramos como o carmesim, que é isso, vermelhos. Mas agora nós somos alvo mais que a neve. É assim que o Senhor nos vê, porque Ele nos vê através da obra da cruz. Então na nova aliança existe agora uma nova criatura, um novo homem. Segundo aos Coríntios, você conhece? 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo diga amém. É uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. O que já passou? Tudo que era condenação, tudo que era mundo, tudo que era maldição, já passou. E tudo se fez novo. Então na nova aliança, igreja, há um novo e vivo caminho para a presença de Deus, que não é através do sacrifício nem da observância da lei mosaica. Por quê? Porque a lei não tornava ninguém perfeito. Na graça há um novo e vivo caminho. Hebreus 10:19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez. Por que nós pregamos com intrepidez? Porque essa é a verdade sobre as nossas vidas. Eu não vou ficar pregando aqui falando, oh, eu acho que, ai, amiga, você não sei, não se ofenda. Amado, com intrepidez. Para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo, porque a lei era um velho e antigo caminho. Agora você tem um novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é a sua carne. A carne era o véu, e a carne o véu foi rasgado de alto a baixo. Agora há um novo e vivo caminho, amados. Não há mais necessidade do sacerdócio levítico. Por quê? Porque Cristo é o mediador de superior aliança. Diga, Jesus Cristo é o mediador de uma superior aliança. Por que você vai querer ficar na inferior aliança? É o que diz em Hebreus 8,6. Agora com efeito obteve Jesus, Ele obteve sim ou sim ministério tanto mais excelente quanto é Ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Amado, a aliança mosaica não provia a habitação do Espírito Santo. A graça provê a habitação do Espírito Santo. Por isso que a gente nunca assim, vem Espírito. Espírito, chega aqui. Chegou. O Espírito, fala assim, o Espírito está em mim. Fala, eu sou morada do Pai. Eu falei quinta-feira, não, mas tá metade o diabo, metade, Deus não te divide, metade lá dentro brigando com o diabo. Sai para lá, diabo. E o diabo fala, sai para lá, Jesus. Eles ficam brigando. Você é propriedade exclusiva de Deus. Bispo, mas lá o cara entrevista o diabo. Não é propriedade exclusiva de Deus. Mas eu posso dizer para você, ali é show. Ali eles ganham um dinheirinho. Então o diabo vai possuir quem? Os dele. Agora eu não, amado. E você não. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós não estamos vazios. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Você foi selado com o Espírito Santo, para de ficar com medo. O diabo me pegou. Que diabo te pegou? O que te pegou foi o Espírito Santo. Olha quem estava assim, o Espírito Santo já te pegou. Falei, Ele vai te pegar para todo sempre, não vai te soltar nunca mais. Eu preciso acabar o culto. Faz um A, só para achar que tá bom, vai. Não, mas tá ótimo, então tá bom. Amada, a nova aliança. Cada indivíduo é salvo e foi capacitado pelo Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Você foi capacitado, habilitado para toda boa obra. Então nós vimos, amado, que no início da criação Deus buscou comunhão com o homem, um relacionamento pessoal, lá com Adão. Mas o homem se recusou a permanecer sob o seu governo. A pergunta para nós terminarmos agora de fato: como aquele homem, aquele relacionamento do homem com Deus, que foi, enfim, quebrado, como que aquilo poderia ser restaurado? Como que o homem pode ser restaurado? A outra pergunta: como o homem pode reconciliar-se com Deus em uma aliança com Ele? Eu termino dizendo que agora todos nós sabemos a resposta. Somente pela graça de Deus, através da fé. Que assim seja na tua vida, porque a graça já te cobriu em nome de Jesus. Fala amém, dá uma salva de palmas a Jesus. Ufa!
Fala comigo, a lei já apontava para a graça. Fala, o plano original sempre foi a graça de Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar para nós terminarmos orando? Amém. Não fuja. Mas eu nunca ouvi isso aqui. Eu vou sair correndo. Não volto mais aqui. Volta. Porque da onde saiu isso tem muito mais. Esse é só o começo daquilo que Deus quer revelar. Para alguns lembrar. Mas Deus está revelando. Deus está mostrando a sua boa e perfeita vontade sobre as nossas vidas. Levante suas mãos, comece a agradecer a Jesus por tudo que Ele tem revelado a você nessa manhã, nesses dias. Pai, nós te damos honras e graças. Obrigado, Jesus, pelo teu amor perfeito. Obrigado, Jesus, por tão grande salvação. Obrigado, Pai, porque agora nós entendemos que só a graça poderia nos reconciliar contigo, Jesus. Reconciliar. Estávamos no concílio. Por breve tempo, disse o profeta, nós fomos afastados, mas o Senhor tornou a nos trazer de volta. Fomos enxertados na oliveira, Jesus. Nós que éramos oliveira brava, Pai. Nós que não éramos ali daquele lugar, fomos trazidos por Ti, Jesus, e fomos enxertados em Ti, Pai. Nós agora bebemos da mesma seiva, Jesus. Nós agora bebemos de Ti. Nós agora bebemos, Pai, da Tua graça, do Teu amor. Obrigado pelo plano original. Obrigado pelo plano perfeito. Obrigado porque nós saímos daqui nesta manhã, Jesus, sabendo quem somos em Cristo. A graça faz isso, Jesus. A graça nos dá autoridade. A graça não produz soberba, mas a graça produz autoridade e intrepidez para entrarmos no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Não temos mais um caminho velho e antigo. Agora nós estamos no novo e vivo caminho, Pai. Nos ajuda, Jesus, a darmos passos de fé, porque está escrito que nós vivemos agora de glória em glória, de vitória em vitória. Agora nós temos o bem real e nós cremos, Jesus, que a Tua graça, ela é de fato melhor do que a vida. Nós queremos sair daqui nessa manhã bem alimentados, gratos, Jesus, por essa grande salvação. Obrigado, Jesus, porque aprove a Ti hoje. Nós não queremos discutir porque não antes, porque não ouvi isso antes. Obrigado porque o Senhor é perfeito em cada um dos Teus planos, e este foi o dia preparado, esse está sendo o tempo preparado para que o véu seja tirado dos corações, para que véus sejam tirados dos olhos, Pai. Agora nós Te conhecemos, não de ouvir falar, mas de andar contigo. Agora os nossos olhos Te veem, porque agora nós temos o bem real. Antes Te conhecíamos de ouvir falar, agora não, Pai. Na Tua graça nós caminhamos contigo todos os dias. Agora nós temos um relacionamento contigo. Agora nós podemos dizer Abba, Pai. Agora nós podemos dizer Pai querido. Agora não precisamos, Pai, do sacerdócio levítico, porque nós somos sacerdotes reais, nação santa. Somos um povo de propriedade exclusiva Tua, Deus. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado porque os mistérios nos foram revelados. Estavam em silêncio, mas aprove a Ti nos revelar, oh Jesus. E agora nós temos o conhecimento do que é a Tua graça, do que é a Tua piedade. Saímos daqui, Jesus, como herdeiros. Saímos daqui, Jesus, para viver as verdades bíblicas. Saímos daqui para desfrutar. Saímos daqui para reinar em vida através de Jesus Cristo, porque a igreja está escrito: os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Saímos daqui declarando que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes, e aqueles que creem que a graça de Deus é melhor do que a vida, diga: dá um brado de vitória ao Deus poderoso. Eu vou dizer conforme nós lemos hoje: e agindo Deus, ninguém impedirá. É nessa força, é nessa ousadia e nessa intrepidez que você vai viver o melhor domingo da sua existência, a melhor semana da sua vida. Olha quem está ao seu lado e diga: a lei já apontava para a graça. Diga: estamos na graça, permanecei, pois, firmes nessa liberdade. Graça e paz a todos, até amanhã. Faça a inscrição do congresso, corre. Tchau.